Pastor Fábio, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Sérgio e Cátia, que tem nos recebido esses dias. E compartilhando um pouco, daí você vai imaginar assim, bom, o pastor Fábio disse que o Ico é de Belém, mas esse sotaque não é de Belém. Eu sou paulista, né? Meu nome na realidade é Willerson, mas só que como o povo sempre enrosca, aí eu peguei o apelido que minha irmã me deu quando eu era criança e não conseguia falar meu nome e ficou, é Ico. E eu sou de São Paulo e no ano de 2013, a trabalho eu fui enviado para Belém, para um projeto. E estou lá desde 2013, servindo junto à igreja local, envolvido com o Ministério de Louvor, supervisionando uma área lá. Pela graça de Jesus, vendo o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, apesar de nós. E esses dias, estou aqui junto com o pessoal. Ontem tive um tempo muito especial com o Ministério de Louvor, um tempo que o Senhor preparou para nós. Porque às vezes as pessoas têm a impressão que quando alguém vem ministrar algo, isso diz a respeito somente a quem está ouvindo. E não é assim. Quando a gente está liberando algo, a gente está sendo ministrado, a gente está sendo alinhado. E então eu creio que nessa manhã não vai ser diferente. Eu estou aqui, vou compartilhar algo com vocês, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai compartilhar e falar aos nossos corações. O tema da palavra é: o caminho não é nosso. E aí você pode pensar assim, cara, mas o que você quer dizer com isso? Eu tenho aprendido que o que Deus faz no indivíduo sempre tem um propósito coletivo. Tudo o que Deus faz em uma pessoa não diz respeito somente a ela. Tudo o que Deus faz em alguém diz respeito a, no mínimo, uma cidade. E o que você está querendo dizer? Vamos lembrar de alguns exemplos. Adão, um homem, toda a humanidade. Moisés, Abraão, José. Eu gosto sempre de lembrar da vida de José, porque sempre quando a gente pega a história de José no início, era tudo o que tinha para dar errado. Era tudo de ruim que a gente podia imaginar. E a história termina José dizendo assim: o que aconteceu até aqui foi Deus permitindo para que vocês hoje vivessem o melhor. Amém? E aí a gente pega a história de José e a gente continua avançando. Gideão foi assim. E a gente continua avançando. E aí tem uma história para mim que é muito forte. Estevão, Atos capítulo 7. O que Deus faz através da vida dele. O cenário do fim parece o pior cenário, mas daquele momento para frente algo extraordinário acontece. E aí a gente pode pegar o exemplo de Pedro. A gente pode pegar o exemplo de Paulo, que foi totalmente influenciado por aquilo que aconteceu em Atos capítulo 7 na vida de Estevão. Porque se você lê as escrituras, quando o processo termina, quando Estevão é morto, Paulo consentia, Paulo era testemunha ocular do que estava acontecendo naquele momento. A história de Estevão, quando ela termina, humanamente falando, ela termina muito drástica. O homem termina levando pedrada. Mas só que se você vai para as escrituras e lê aquilo que saía dos lábios de Estevão, quando ele sabia que estava morrendo, ele olhava para o céu e fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. A gente precisa entender que o momento que a gente vive não diz respeito só a nós. A gente precisa entender que a situação que a gente vive não diz respeito só a nós. A gente precisa entender que o processo que a gente vive não diz respeito só a nós. E aí eu vou te dar um exemplo, biblicamente falando, que isso que eu estou dizendo para você, que o caminho não é nosso, é uma verdade. Antes de a gente entrar no tema, vá lá para João capítulo 14.
João 14, verso 12. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em João 14 também está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então peraí, se o Filho do Homem está dizendo que Ele é o caminho, quem somos nós para dizer que o caminho que estamos vivendo hoje é nosso? Quantos estão me entendendo? A gente tem uma responsabilidade muito grande da forma como a gente vai viver. Paulo, ele disse assim: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E a forma como a gente vive vai determinar o caminho que a gente vai trilhar e principalmente o que as outras pessoas vão fazer. A gente acabou de ter um exemplo claro aqui, Lorenzo, certo? O Lorenzo foi consagrado ao Senhor. E a Bíblia fala: ensina a criança no caminho. E isso quer dizer junto, fazendo, mostrando. Só existe uma forma, é pelo exemplo. Não dá para a gente viver falando aquilo que a gente precisa fazer e não fazendo aquilo que precisa ser feito. Quantos estão me entendendo? A gente precisa entender que para influenciar, para ser agente de transformação, a gente precisa ser exemplo. Isso não é legalismo, isso não diz respeito a nós, mas só nós somos representantes de algo muito maior. Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e precisamos representar com a nossa vida tudo aquilo que Ele fez em nós, tudo aquilo que Ele tem feito em nós. Amém? Agora abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Lucas 1, verso 39. Abram suas Bíblias. Ontem a gente estava brincando, liguem suas Bíblias. Hoje em dia é assim, né? Liga no iPad, liga no celular. Quem achou, diga amém. Fala assim: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Para mim, acho que sempre quando falo assim, um homem da Bíblia que te chama atenção, eu sempre falo a respeito de João Batista. Pensa num cara que me desafia. Pensa num cara que tem uma história totalmente improvável e que para mim é um grande desafio. E aí ele já começa quebrando um grande paradigma. Isabel, ela teve o privilégio de receber Maria, e antes mesmo que ele viesse à luz, antes mesmo que Jesus e João Batista tivessem um contato tete a tete, face a face, algo no espírito já havia sido gerado. Naquele momento Isabel sabia que aquilo que ela carregava iria preparar o caminho do Senhor. Isso para mim é um grande desafio. Por quê? E aí, quantos são pais aqui? Levante suas mãos. E aí isso vai um recado para os pais, e eu me incluo nisso. Nós pais temos uma tendência de querer que os nossos filhos trilhem os nossos caminhos, eles continuem a jornada. Bendito seja Deus, porque hoje a gente tem tido revelação e entendido que Deus chama cada um de forma específica.
Mas se hoje é difícil de acontecer, imagina nessa época. O pai de Zacarias era um sacerdote. E seguindo a tradição, João Batista seria também. Ele iria dar continuidade àquilo que o pai ia fazer. Mas somente com o espírito de sabedoria e revelação ele pôde se mover de forma diferente. E eu gosto, com a minha imaginação santificada, pensar que quando João Batista ele tem convicção daquilo que ele foi chamado a fazer, ele chega para o pai e fala: pai, tenho um negócio para te contar. O que foi, meu filho? Sabe que eu não vou dar continuidade nessa sua história de sacerdócio. Eu não vou ser um sacerdote igual o senhor é. Deus me chamou para fazer outra coisa. E o que Deus te chamou para fazer, filho? Deus me chamou para ir para o deserto pregar arrependimento. Não, filho, peraí. A postura de todo pai é sempre proteger o filho. Eu fico imaginando quão difícil foi liberar Ico, mas ele tinha convicção, mas lembra de algo, era filho. E quantas vezes você é desafiado quando seu filho quer fazer algo que é completamente diferente daquilo que você entende? E João Batista ele sai completamente do cenário comum, da sucessão, daquilo que ele deveria fazer, e se move e tem a sua vida debaixo de uma palavra. E ele vai para o deserto pregar a mesma palavra, dizer a mesma coisa. E a palavra dele não era leve, a palavra dele não era tranquila. Arrependei-vos. Vamos ouvir a mensagem do pastor João: arrependei-vos. Vamos ouvir novamente João falar: arrependei-vos. Rapaz, será que o pessoal da mídia não pode falar para João que essa palavra já deu, que ele precisa falar outra coisa? Qual a palavra do profeta João? Arrependei-vos. Mas sabe o que era mais interessante? O povo saía até o deserto para ouvir aquilo que João tinha para dizer. Mas só que João tinha a revelação que o caminho não era dele, ele estava preparando o caminho do Senhor. Agora a questão para nós, como igreja, como filhos de Deus: será que nós temos revelação e entendimento que tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje não diz respeito somente a nós? Ico, você está querendo colocar peso, jugo, nós, medo? Não é isso. É a questão da responsabilidade, da maturidade. Nós somos embaixadores, nós representamos um reino. Amém? Mas a questão é: de que forma nós nos posicionamos nesse reino? Pastor Fábio estava orando e falou: cara, você precisa orar para que as pessoas venham aqui. O maior ato de amor de um cristão é entender que ele precisa multiplicar aquilo que ele recebeu, que aquilo que a gente recebeu não pode ficar só em nós. Nós não somos o centro de todas as coisas, porque Jesus ele morreu por todos, não foi só por mim ou por você, sem exceção. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O peso, a exclusão, não é de Deus, é nossa. Porque a gente muitas vezes olha julgando e fala: cara, não, aquele ali não. Será que foi só eu que pensei assim alguma vez, ou teve mais alguém? Cara, aquele ali não carece aquele ali não merece a graça de... Como Jesus teve coragem por morrer por aquilo? E quando ele foi para a cruz, ele não colocou nenhum condicional. Olha, eu morri se, o se é nosso. Eu não sei você, mas às vezes me desespera a forma como o tempo tem se abreviado. Vou te dar um exemplo. Quem lembra da sua ceia de Natal ou do jantar de Ano Novo de 2018? Com clareza, levante sua mão. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem boa memória. E aí uma outra notícia: nós já estamos beirando o mês de maio de 2019. Para mim isso soa de forma assustadora, porque o tempo está passando rápido demais.
A gente já está chegando na metade do ano. E daqui a pouco a gente está falando novamente da ceia, do final do ano e do ano novo. E a questão é, e tudo aquilo que a gente se propôs a fazer na virada de ano, como as coisas estão hoje? Quando você pega a lista daquilo que você falou, no ano de 2019, eu vou falar uma que todo mundo coloca. No ano de 2019, eu vou ser fitness e vou comer direito. Acho que foi revelação esse negócio aí, não foi não? É forte, Brasil. No ano de 2019, eu vou fazer uma atividade física. Eu vou deixar de ser sedentário. Eu vou gastar mais tempo com Jesus, menos tempo com Netflix, com Instagram, com Facebook, com Game of Thrones. E perdão porque eu vou abrir um parênteses aqui, como a gente está em família, aleluia. A gente está em família, amém? Vou fazer de novo. A gente está em família, amém? E família pode escancarar, falar a verdade, amém? Meu irmão, não consigo entender como um filho de Deus consegue assistir Game of Thrones. Esse silêncio ensurdecedor que é muito louco. Eu vou te dar um exemplo, sabe por quê? Um irmão em Cristo pediu para mim, falou: cara, grava o primeiro episódio de Game of Thrones para mim, porque em casa eu tenho que grava lá. E eu falei: tá bom, eu gravo. Mas só que quando você tem 2 programas sendo gravados ao mesmo tempo, a TV trava em um canal. E aí eu tinha um outro programa que eu estava gravando, eu gosto de jogo de basquete, eu estava gravando NBA também. Mas só que o canal ficou travado em Game of Thrones. E aí apareceu uma cena de Game of Thrones. Meu irmão, me desculpe, porque eu estou debaixo de espírito de revelação e se é para falar, eu vou falar. Filme pornô, perto daquilo que estava passando em Game of Thrones, era fichinha. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. É impossível você pensar no Santo dos Santos vendo uma cena daquela. Amém? Fecha parênteses, tira o Game of Thrones, julgue essa palavra, vá para o teu pai que está em secreto, tenha coragem de falar para ele e perguntar para ele: Senhor, eu devo assistir ou não? Mas tenha coragem também de ouvir aquilo que ele tem para dizer para você. Amém? Amém? Eu amo Jesus. É legal essa história do silêncio ensurdecedor. Quando a gente fala, fica aquele clima de velório, a galera se esconde. Ai meu Deus, me descobriram aqui. E isso tem a ver com um demônio que tem agido muito no nosso meio esses dias. E como a gente está falando do caminho que não é nosso, a gente precisa denunciar ele. Sabe como é o nome desse demônio? Tem nada a ver. Não, tem nada a ver, pô. Tem nada a ver. Cara, toma cuidado. Não, tem nada a ver. A Bíblia fala de fugir da aparência do mal. E tem gente querendo resistir à aparência do mal. E na hora que o povo tem que resistir ao diabo, o povo foge do diabo. Inverte tudo a ordem dos negócios aí. Eu confesso que eu não entendo mais nada. Então, eu fico ligado nisso porque eu tenho um filho de 15 anos, tenho uma menina de 11. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo acessa a internet, mas eu acompanho bem de perto, porque eu sei que aquilo que está acontecendo na vida deles não diz respeito só a eles, e aquilo que está acontecendo na minha vida não diz respeito só a mim. Amém? Não é tempo de fazer o que se quer, e sim de fazer o que é preciso ser feito. Sabe quando você sabe o que tem que fazer? Quantos aqui já tiveram convicção que tinham que fazer algo? Chegou uma situação que você falou: cara, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei, eu não consigo fazer. Quero declarar algo sobre sua vida. Toda vez que isso acontece com você é porque algo está para romper.
Mas eu não sei como fazer. Ore pedindo a Deus sabedoria no como. Porque não é simplesmente só fazer algo, é como fazer algo. Ore antes de falar com alguém, ore antes de ter um posicionamento muito claro. Porque muitas vezes a gente tropeça na forma de fazer as coisas. Mas só que a gente precisa ter sempre revelação. Eu tenho ficado debaixo dessa responsabilidade sobre minha vida, minha esposa, meus filhos, que aquilo que está acontecendo na minha vida não diz respeito só a mim. Tudo aquilo que eu procrastinar, e se você mergulhar na palavra procrastinar, ela significa autossabotagem. Toda vez que a gente autoprocrastina, que a gente joga para frente algo que deve ser feito, a gente está se sabotando. E sabe qual é o problema? A gente começa a colocar nos outros a responsabilidade daquilo que a gente deve fazer. A gente começa a colocar uma responsabilidade muito grande de alguém tomar uma posição que a gente precisa tomar. Quantos estão me entendendo? A questão é de que forma que a gente vai se posicionar. O que precisa ser feito diz respeito a algo que vai transformar a nós e a outros através da nossa resposta. Entenda algo, eu não sou contra questionar as coisas, isso é bom. Quer ver pergunta? Quando o filho começa a crescer. O filho vira uma máquina desenfreada de questionamentos. Pai, por quê? Pai, por quê? Pai, por quê? Pai, por quê? E às vezes é o método dele, ele não sabe nem por quê, ele está perguntando por quê. Ele simplesmente pergunta, pai, por quê? Pai, por quê? Mas só que a gente precisa entender que no reino de Deus as coisas não se movem pelas perguntas que nós fazemos, mas sim pelas respostas que nós damos. Cara, eu achei incrível porque as coisas elas começam a se conectar desde o início. O ministério de louvor, a gente estava adorando a Deus aqui. Tecladista, vai lá, vou abusar de você. Eu acho muito legal isso. Provérbios fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Toca lugar secreto aí. E sabe um dos grandes problemas que a gente tem nesses dias? A gente não tem a mínima noção daquilo que a gente está declarando. A gente não tem ideia de como nós estamos falando como cônjuges. A gente não tem ideia de como nós estamos falando como líderes e liderados. Nós não temos ideia de como nós estamos falando como pais e filhos. Aí a gente canta o refrão da música: quero ir mais fundo. Canta comigo. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir, quero. Aos seus pés, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz, tudo
quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz. Quero ir, eu quero ir mais. Sabe algo que para mim é super confrontante? Entenda algo, o reino de Deus ele se move pela palavra. Tudo aquilo que ele foi fazer, ele foi dizendo: haja e ouve. E eu fico imaginando a gente cantando, fazendo uma declaração como essa: quero ir mais fundo. Os céus abertos vendo isso, o Filho de Deus ouvindo tudo isso. Nós estamos liberando, nós estamos declarando essa verdade. E chega um momento que ele quer fazer valer tudo isso que a gente está declarando. Mas de repente vem um impedimento, e esse impedimento parte de nós. E Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. E a chave para que essa porta seja aberta é uma declaração dizendo sim. E a gente vem para os cultos, a gente vem domingo após domingo, a gente se reúne, reunião após reunião, declarando uma série de coisas. E chega um momento onde ele quer fazer tudo aquilo que a gente já declarou, e a gente para. Será que a gente tem revelação das palavras que nós estamos declarando? A gente enche os pulmões declarando: eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto, num lugar secreto. E é interessante, as coisas começam a se conectar. Ontem eu falei a respeito disso, e eu torno a falar isso hoje de novo. Hoje as pessoas estão querendo se especializar em falar em público. Você já viu treinamento? Aprenda a falar em público. Alguém já viu isso? Aprenda a falar em público, aprenda a ter habilidade para falar com as pessoas. Nós somos uma geração que quer ter uma voz, nós somos uma geração que quer falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Mas a questão é o seguinte: quem tem algo para falar no secreto? Porque no meio de todos, todos falam. Mas quem tem coragem de, assim como diz as escrituras, abrir a porta do quarto, entrar, e somente o Pai que está em secreto te ouvir, você fechar a porta e dizer para Ele aquilo que você precisa dizer? E me perdoem, porque esse é um grande medo desses dias. A gente não quer falar a verdade para ouvir a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, não tem uma outra forma. Sabe quando as coisas vão começar a mudar? Quando nós dissermos a verdade para quem é a verdade. Quantos estão me entendendo? Fecha a porta do seu quarto e ora só você e Ele. Eu não estou falando contra, mas só que a gente precisa tirar essa responsabilidade de alguém fazer o que eu preciso fazer. Isso não cabe ao meu discipulador, isso não cabe ao meu pastor, isso não cabe a ninguém. A Bíblia diz: é você e Ele. Fecha a porta do seu quarto, entra lá você e Ele, e fala com Ele. Da mesma forma, homem, que você é macho para muitas vezes ter uma palavra dura com a sua esposa, seja macho diante de Deus. Me perdoem a clareza, me perdoem ser transparente, mas a questão é essa: a gente está querendo atribuir uma responsabilidade a alguém que não é dele. A experiência transformadora com a glória de Deus vai partir do seu posicionamento de não abrir mão dele. É tempo da gente sair da teoria e ir para a prática. Filipenses capítulo 3, verso 1. Paulo dizendo para a igreja de Filipenses: olha, não tenho problema nenhum de escrever para vocês a mesma coisa.
Resumo da ópera. Paulo dizia assim: olha, para minha segurança e para a segurança de vocês, eu vou escrever a mesma coisa. O que ele está querendo dizer? Eu não tenho problema de ter que falar de novo aquilo que eu já falei. E o que eu quero parafrasear nessa manhã? Eu não tenho problema de vir falar para você aquilo que você já ouviu, porque eu tenho plena convicção que o que eu estou dizendo para você, você já ouviu alguma vez. Agora a questão é: o que você vai fazer com isso que você está escutando? Você vai tomar uma posição, ou simplesmente vai ser informação? Porque a diferença de informação para revelação é: a informação ela passa e a gente usa em benefício próprio. Quando alguém vem perguntar, você sabe. A revelação ela passa, mas ela impregna você. Ela mexe em você por dentro. A revelação ela te deixa quieto. A revelação faz você se posicionar, porque algo acontece dentro de você. Eu não sei você, mas tiveram momentos onde eu ouvi algumas coisas de Deus através de homens ou através das escrituras que me deixaram angustiado. Falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha forma de tratar. Eu tenho um filho hoje de 15 anos, envolvido no ministério de louvor, uma bênção. Ele é o meu melhor amigo. Pensa num cara que faz falta para mim. Eu estou voltando para São Paulo, meus filhos já estão lá. Eu fiz o que precisava ser feito, mas o que precisava ser feito não era o mais agradável. Em fevereiro eu tive que decidir: ou eu envio meus filhos na frente para eles sofrerem menos, ou eu vou segurar. Eu estou voltando para São Paulo e eu enviei eles para frente. Mas só que o início da jornada, com 9 anos de idade, quando ele ia para a bateria e ele queria tocar, eu sempre barrava ele. Falava: sai daí que esse negócio não é para você. Sai daí que esse negócio não é para você. Mas só que eu tive que fazer o caminho de volta, olhar nos olhos dele, de uma criança, falar: filho, me perdoa, papai errou. E eu quero fazer o seguinte: eu quero compensar tudo isso que eu errei. Eu quero te ajudar, eu quero te encorajar. Você quer tocar? Ele falou: quero. Eu falei: então vamos junto. Quando eu pensei em sentar para ensinar, ele já tinha aprendido com o Pai Celestial tudo aquilo que ele precisava fazer. Meu filho tem 15 anos, é autodidata, toca e toca muito bem. Mas só que eu vi a glória de Deus e a graça de Deus. E no momento que eu parei diante dele, falei: filho, me perdoa, porque eu estou sendo impedimento daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Eu estou travando aquilo que Jesus tem para você. E será que nós nessa manhã não estamos travando aquilo que Deus tem para fazer na vida das pessoas? Essas cadeiras que estão vazias, algum membro da sua família, porque a gente não está permitindo que o Espírito Santo trate de forma profunda. A gente está tornando tudo informação, ao invés de trazer a revelação para a gente ser mudado de verdade. Sabe, a gente precisa entender diante de quem a gente está. A gente precisa entender que isso não diz respeito a nós, que tudo aquilo que a gente declara é uma verdade, e Ele é a verdade. Eu creio que esse é um tempo oportuno para a gente se mover da forma certa, para a gente fazer o que precisa ser feito. Eu quero dizer algo para você: no momento que você for fazer, não vai ser confortável, mas faça o que precisa ser feito. Se você precisa se humilhar, se humilhe. Se você precisa reconsiderar, reconsidere. Se você precisa restabelecer vínculos, faça isso. Mas se mova. Se você precisa ir a alguém, olho no olho, e dizer para ele que pisou na bola, faça isso. Porque tudo aquilo que você está travando não diz respeito a você. Existem pessoas que não vão conseguir um dia ler a Bíblia, mas só que elas vão ler a sua vida. E a sua vida é a única Bíblia que essa pessoa vai ler.
Agora a pergunta é: por qual caminho você tem levado essa pessoa? Por qual caminho nós temos levado essas pessoas? As nossas atitudes estão levando elas para onde? A forma como a gente tem conduzido as coisas tem levado essas pessoas para onde? Faça o que precisa ser feito. Pare de procrastinar. Pegue o seu orgulho e jogue ele bem longe. Porque eu tenho razão. Eu quero dizer algo para você: ter razão nem sempre é a solução de todas as coisas. Jesus não tinha razão nenhuma de se entregar naquela cruz por mim e por você, mas Ele amava. E esse fundamento se estabeleceu como a razão de todas as coisas. E Ele decidiu para que você e eu estivéssemos aqui nessa manhã. E eu quero convidar você a ficar em pé, para parecer que está acabando.